Tudo começou no desafio do servidor do Discord. E caso você não faça parte do nosso servidor, o link tá aqui na descrição, entra lá, participa dos desafios, conversa com a galera, o servidor é bem bacana. E no desafio passado, nós fizemos a Lila, que é a personagem do Thiago da HQ Spectros, só que naquele famoso Draw This in Your Style, que é aquele estilo, né, aquele desafio que a gente faz um personagem no nosso estilo, né, em algum estilo diferente, qual o original, né, do que o original. E eu fiz a minha Lila, né, bonitinha, só que fiz um nanquim, porque na época eu tava na área E dando aula. Então eu passava o dia inteiro lá, vinha só pra casa à noite. E a última coisa que eu queria ver era desenho. Eu tava cagando pro desenho à noite. Eu queria, sei lá, fazer qualquer coisa que não envolvesse desenho. Então eu fazia no meu intervalo de aula. De aula, no caso. Eis que a gente estava fazendo um react, né, dos desenhos. E o público começou a me dar uns ameaços. Porque eu não coloria Lila. Começaram a intimar. Intimar. Até envolver as cartinhas. Aí eu fiquei em choque, né? Lógico. Então, o vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho do processo de coloração a pedido da galera do Discord, falando algumas dicas, algumas ideias bem importantes sobre como conduzir a pintura. Então, todo o desenho da Lila, toda a concepção dela eu fiz na área E durante a hora de almoço. Então assim, era aquela horinha, tipo, no caso meia, né? Comia, depois ia lá fazer o desenho da Lila. Então assim, a Lila, né? Se você pega a figura dela, ela tem essa, tipo, uma garota mais boa pinta, mais gente boa, né? Tem umas características até mesmo fotogênicas para uma personagem, né? Então isso eu quis meio que retratar, porque ela me passa muito aquela imagem tipo Tumblr Girl, sabe? Tipo, negócio fotogênica ali e tudo mais. Então eu quis passar isso no desenho. E aqui nós podemos ver que o Vitão está apaixonadíssimo por uma personagem 3D. Não, opa, pera, 2D. Mas é um miserável mesmo. Mas ó, em minha defesa, ó, vem até aqui, ó, chega mais. Então a gente tá aqui, ó, que o Thiago ele sempre coloca aqui nas HQs, de todas, sempre algumas informações sobre os personagens ou propriamente da série em questão, de concept art, ideias que ele teve e tudo mais. Então, Gui, chega mais, ó. Eu quero que vocês vejam aqui comigo que isso aqui não sou eu, tá? Em minha defesa, vamos... Ó, enfim, vou deixar que o próprio Thiago fale. Quando pensei em Lila, me vinha em mente uma jovem com aparência delicada, mas que ao mesmo tempo demonstrasse coragem e personalidade. Muita gente associa uma pessoa segura de si com o estereótipo de casca grossa. No entanto, Lila é gentil e sociável, adora animais, crianças e qualquer coisa relacionada com artes. Ou seja, qualquer pessoa suave na vida, né? Ou seja, a Lila é você que está assistindo. Mas vamos lá, vamos continuar aqui, porque aqui é o ponto que é o negócio. Em contrapartida, é o tipo de garota que não se importa em tentar impressionar os outros e troca facilmente uma balada por um livro ou por videogame. Agora, Gui, presta atenção. Em minha defesa, eu acho que é o Thiago que está afim da Lila. Vamos lá. Su, você fala com o Thiago depois. Quando escrevi a história, fiquei bastante satisfeito com a maneira que Lila foi se moldando. Ela é o tipo de garota que eu gostaria de ter conhecido quando tinha a idade dela. Ou seja, eu acho que o Thiago é afim da Lila. Quem tá falando são as palavras dele, está aqui na Spectros. Adquira já a sua pra você ver que não é voz da minha cabeça que tá falando isso aqui não. Então, com isso em mente, com toda essa explicação do Thiago, foi aonde eu resolvi usar essas coisas mais delicadas, né, as aparências sociais e tudo mais, e criei todo esse universo, essa sensação, melhor falando, toda essa sensação que eu quis passar no desenho. E na pele, a coisa mais importante que eu faço ao começar a ilustração é, com um tom mais claro, demarcar as regiões que têm a maior profundidade, que virão as sombras posteriormente. Por quê? Eu gosto até de falar isso, deixar bem claro que este é o meu processo, tá? Não existe certo ou errado aqui, faço da maneira que eu acho mais interessante pro resultado que eu quero aplicar neste desenho. É sempre importante salientar isto. Mas vamos retomar a linha de raciocínio. Então, na região com o marcador mais claro, eu aplico o local onde, porventura, no futuro mais próximo, daqui uns meia hora em relação à gravação do vídeo, eu aplico a pintura das sombras. Por quê?
quando eu faço essa forma, apliquei a cor base, depois aplico as cores de sombra por cima, porque quando eu vou aplicando a sombra nessa região, depois ao utilizar novamente o tom mais claro, eu faço um preenchimento muito mais eficaz para o estilo de pintura que eu quero conduzir na lila. Então, como a lila possui uma pele mais clarinha, e no decorrer do vídeo vocês virão que eu utilizo outras cores, outras tonalidades para compor a arte como um todo, eu consigo usar tons frios, como por exemplo no personagem, no original ali, tem na touca e tudo mais, no cachecol dela. Então ela possui ali uma gama de cores tanto quente quanto fria, que me dá um leque de opções de utilização de matizes diferentes para compor, para dar uma profundidade, um volume maior para a minha ilustração. Assim eu tenho a liberdade de escolha de usar lilás, posso até mesmo optar por um rosa. No caso da Copic, eu posso utilizar uma família de cores que é o RV, que é o Red Violet. Então eu tenho essas gamas de cores para utilizar ao meu favor. Vamos lá então, Gui, chega mais. Vou puxar aqui o nosso forninho aqui pro lado. E aqui embaixo tem aqui as folhas que eu utilizo e alguns materiais. Geralmente, além da folha da Cras, eu utilizo essas duas folhas aqui da marca Hahnemüller, que é uma marca alemã que supre muito bem a minha necessidade com a pintura para marcadores. As duas é da mesma marca, só que as gramaturas são diferentes. E além dela, aqui eu também tenho algum sketchbook, né? Deixa eu só colocar aqui do brinco do lado, que é o sketchbook da marca Tilibra da linha Academy. É praticamente o meu sketchbook favorito de todos. Só que, vamos lá, chega mais aqui, Gui. Aqui nós temos uma gramatura 190. Então a gente tem uma gramatura que é relativamente alta, bacana. Consigo colocar bastante informações de camadas na minha pintura. Temos aqui a linha Bristol, também da mesma marca da Hahnemüller, só que de uma gramatura de 250. E aqui temos uma gramatura de 150 gramas. Ou seja, a priori, né, a primeiro momento, o pessoal, a melhor folha é a de 250. Eu tenho aqui este desenho do Inuyasha que foi feito com essa linha Nostalgia. Dá pra perceber, consegui colocar bastante camadas, ó. Por exemplo, vamos pegar aqui a perna do Inuyasha, ó. Tem bastante profundidade, né, ó, a dobra da roupa, né, a profundidade aqui da saia da Agome. Então eu consegui colocar bastante informação numa gramatura 190. Nesse meu sketchbook, que eu também utilizo os marcadores, eu quero pegar este Shiryu como referência. Eu consegui fazer um trabalho da mesma qualidade, consegui inclusive trabalhar mais facilmente uma passagem de cor aqui, sem que fazer tanta sobreposição de pintura chapada, como por exemplo aqui na calça da Shippo, até mesmo aqui na saia da Agome. Aqui foi literalmente degradê pelo degradê. Teoria, o pessoal falaria que essa seria a melhor folha, porque ela tem uma gramatura mais alta. Só que a absorção da folha desse sketchbook me permitiu que eu pudesse fazer uma pintura dessa forma, com passagens e degradês. Então nem sempre a gramatura ela vai de acordo com a qualidade do papel. A gramatura ela diz respeito à quantidade de camadas que você pode aplicar no desenho. O que vai saber, né, o que vai dizer se a folha aguenta a pintura da forma a ser conduzida como estão aqui nessas duas folhas, é a sua absorção. Fechou? Maravilha? Então, com isso em mente, a gente pode até voltar aqui para a nossa mesa manhosa, irreverente e atraente para continuar a nossa pintura. Porque, Gui, chega mais, ó. É basicamente o mesmo estilo de pintura que eu usei no Shiryu, né? Eu mesclei um pouquinho dos dois. Eu fiz umas pinturas mais chapadinhas, né? Claro que nesse momento a pintura não está terminada. Consegui colocar também algumas coisas mais chapadas, outras mais uns degradês, uma profundidade, porque a folha me permite trabalhar desta forma. Quando a folha não tem essa absorção tão bacana, aí acabo optando por apenas fazer algo chapadinho, algo de sobreposição e tá tudo certo. Então lembre-se sempre de colocar, saber considerar no caso, uma absorção boa da folha. E Vitão, fala, Fiote. Por que você fez primeiro as cores
antes do nanquim? Legal, Gui. É uma boa pergunta. Por quê? Porque é o seguinte, é muito comum em vídeos, né, sempre tem aquele, é o senso comum, né, o modus operandi de sketch, nanquim, cor. Sketch, nanquim, cor. Nesse caso, a gente está trabalhando um acabamento mais trabalhado. Eu não estou apenas fazendo uma sobreposição, um preenchimento. Eu, de fato, estou brincando com as cores. E as próprias cores que vão delimitar o traço, né, a profundidade, ou seja, todo um aspecto que, dependendo do estilo de desenho, seria o nanquim que trabalhasse. Vamos pegar aqui o estilo de mangá, por exemplo, né? A gente coloca nessa parte aqui do pescoço, aqui abaixo do maxilar, sempre aquela mancha preta, né? Ainda mais no mangá. Nesse caso, quem trabalha são as cores. O nanquim, ele me ajuda a ser um auxiliador de uma profundidade ou outra. Ele vai me ajudar a compor a composição, até porque eu não compor a composição fica meio complicado, mas de compor a ilustração, ajudando a valorizar as minhas cores. O nanquim, ele é um complemento e não a arte final. Neste caso. Mas ele acaba sendo variando de pessoa para pessoa, né? Essa aqui é a forma que eu escolhi conduzir a arte. Sem também falar que dependendo da caneta do nanquim, ela borra, né? Então a gente acaba sempre deixando depois do nanquim também. Mas, enfim, acaba sendo escolha de pessoa para pessoa. Para o cabelo dela, eu já utilizo a mesma técnica que eu fiz um vídeo aqui na Cras falando sobre pintura de cabelos, que é partir de um ponto e ir até o outro. Ou seja, eu parto da sua raiz e vou até o final, até o término da sua ponta. Assim eu consigo conduzir uma pintura de cabelo mais maleável, mais natural, mais orgânico e com muito mais brilho. E uma das partes que eu mais gostei do desenho da Lila foi a sua touca, porque nessa região eu pude brincar um pouquinho com as cores, eu pude fazer desta parte o meu playground. Como a touca da Lila já é uma cor lilás, então neste caso eu tenho uma segunda cor que é algo mais alaranjado, tem um pouquinho avermelhado, bem de sensação de pôr do sol. Qual é a cor que eu utilizei para a sensação, no caso, que eu utilizei para o fundo, mas daqui a pouquinho nós conversaremos sobre ele. Então essa luz atinge a cor do lilás da minha touca, fazendo com que uma cor atinja a outra. Então acontece um fenômeno da cor refletida neste caso. E como a intensidade da luz nessa parte do desenho é bem interessante, é bem mais forte de certa forma, então eu tenho uma intensidade da vivacidade da matiz mais presente naquela região. Então não é, neste caso, apenas usar um lilás mais claro para indicar o brilho, mas também utilizar as cores de fundo para dar o brilho para o meu lilás. Então vamos imaginar o seguinte exercício: você coloca uma bola vermelha e uma bola azul próximas uma da outra, com um certo espaçamento entre elas. Neste caso, acontece o fenômeno da cor refletida, que é, por causa dessas tonalidades estarem próximas uma da outra, eu tenho uma reação de lilás, de roxo, nessa região, bem na parte que uma cor está mais próxima da outra. Dependendo da intensidade da luz atingindo esta região, eu faço com que o meu lilás fique ainda mais intenso nessa mistura por causa dessa reação das cores. Então esta é a mesma ideia que eu utilizei para a sua touca. Então qual que é a ideia para o cenário, né? Para não deixar esse PNG branco aqui, que não é o caso que eu tô agora, e, né, ficar um negócio muito sem alma, aquele negócio tipo Free Pick, aquelas imagens do Free Pick, tá ligado? Free Pick é embaçado, cara. Fazer o quê? Já que ela está tirando uma selfie, então ela deve estar com algum cenário de fundo, né? Justo. Então, nesse caso, quando nós vamos fazer cenários, é sempre importante que o cenário não tire o foco que é a minha personagem principal, ou aquilo que eu quero mostrar que você que esteja observando seja onde eu quero que você dê a atenção, no caso. Às vezes, se eu colocasse aquele cenário extremamente, sei lá, fantasioso, cheio de informações, os negócios, né, mais, né, cheio de negocinho, eu tirei toda a atenção do foco que eu queria dar para personagem. Então, sempre quando eu vou fazer um fundo, lembre, ele ajuda a compor a arte, a ilustração, mas ele não é o foco. Ele prioriza, ele valoriza aquilo que eu quero deixar como foco na ilustração, que no caso é a personagem.
E por fim, então, nós temos o cenário, exato. Uma coisa que eu falei que é muito importante é que o cenário não tome o destaque total do meu desenho, mas que seja um complemento para que eu possa priorizar e valorizar aquilo que eu quero que você, caro telespec, preste mais atenção, que é o caso a nossa Lila. Então, como eu já coloquei estas tonalidades de amarelo, de um rosa bem claro, né, bem de pôr do sol, foi então a minha válvula, foi ali o meu gatilho, de certa forma, para que eu pudesse fazer um céu mais ao pôr do sol. E uma coisa que eu falei no decorrer deste vídeo aqui foi sobre a utilização das linhas, da utilização do nanquim como um complemento para as minhas cores. Percebam que eu tenho alguns traços mais evidentes no meu desenho, alguns entre aspas e várias aspas, que o Thiago me perdoe, um contorno mais abrangente, mas não necessariamente apenas um contorno preto do nanquim. Eu tenho em algumas regiões a utilização de algumas linhas mais rosas para valorizar a camisa vermelha da Lila, assim como também a utilização da caneta da cor sépia para dar um realce ainda maior para a sua pele, valorizando então a sua tonalidade, o seu brilho e criando uma profundidade maior para o desenho dela. Pois é, Gui, promessa cumprida, estamos aí com o vídeo do processo da Lila, então tô suave e as minhas cartinhas estão salvas. Mas eu acho que você precisa produzir mais vídeos, hein, meu amigo? O senhor está produzindo muito pouco na firma. Tudo bem que ano passado nós tivemos o Crasscast, ficamos o tempo todo no Crasscast, mas este ano as pessoas querem vídeos do Vitão, estão cansados de ver o Thiago Espeto. Ah não, isso eu também tô, isso eu também tô, mas vamos voltar sim, tem bastante ideia, né, a gente tava até conversando isso em off, né, de tipo de vídeo, do que trazer e tal, e eu espero que o pessoal curta, né, o Beavis e Butthead aqui novamente, e eu ainda... Puta, me quebrou essa risada. E te convido mais uma vez para participar do nosso servidor lá do Discord, o link tá aqui na descrição, o pessoal é bem ativo, eu tô sempre lá conversando, trocando ideia, desenhando junto, e a galera do servidor já sabia quando este vídeo ia ao ar e acompanhou o processo de pintura também, alguns takes ali, algumas coisinhas ali de primeira mão desse vídeo aqui da pintura da Lila. Então não vacila, não dá mole, o link está aqui na descrição do vídeo, como também tudo o que você quer conhecer da Cras, os nossos produtos, os nossos quadrinhos também, todas as informações estão aqui na descrição do vídeo.